Então, pessoal, a ideia hoje é apresentar a parte de postulados e propriedades que são associadas à álgebra booleana. A ideia é bastante simples, é mostrar para vocês as regrinhas que compõem essa álgebra de zeros e uns e como que a gente vai poder usar isso posteriormente para a parte de simplificação das equações. Vamos lá. Bom, eu vou inicialmente apresentar para vocês parte da álgebra, os teoremas dessa álgebra booleana relacionados a uma variável. Um detalhe importante aqui é que isso também pode ser chamado de postulados, ok? Vai ser inicialmente apresentado a parte dos postulados para a lógica e depois da lógica OR. Olhando aqui, a gente tem então a tabela verdade da lógica E, né? E a gente pode imaginar o seguinte: a minha ideia aqui é generalizar. Eu quero achar formulazinhas que generalizem essas lógicas, tá? Então eu já apresento de início o objetivo desses teoremas. Imagine o seguinte: eu vou observar aqui uma variável onde ela assume um valor constante zero. Ela assumindo esse valor constante zero, por exemplo, aqui nesses dois, a variável A sendo zero, não importa o valor de B, a saída vai ser sempre zero. Da mesma forma, se eu pegar os valores de B valendo zero e for olhar a sua relação com a saída, eu vou ver que não importa o valor que A assuma, a saída também dá sempre zero. Então eu posso concluir o seguinte, que se uma das minhas variáveis assume o valor zero, x, não importa o valor da outra, a saída vai ser zero, ok? Agora vamos pensar o seguinte, uma variável assumindo um valor 1 e a outra variável assumindo 0 ou 1. E a gente vai ver como que isso se comporta. Então, o A assumindo 1 inicialmente. Notem que a saída ora é 0, ora é 1. A saída, na verdade, ela é uma cópia do valor da outra variável. Então, o A é 1 e a saída vai ser sempre igual a B. Se B é 0, a saída é 0. Se B é 1, a saída é 1. Então, isso também vai valer se eu fixar o B em 1 e ficar fazendo análises para o A. A correspondência, então, vai ser que 1, fazendo lógica E, com uma outra variável qualquer, não importa o valor dela, vai dar sempre o próprio valor dessa variável, ok? A lógica E tem uma atração específica para o zero. O zero tem um poder muito grande. Zero fazendo lógica E com qualquer coisa, pessoal. Zero fazendo lógica E com qualquer coisa vai dar zero, certo? Em compensação, 1 fazendo E com qualquer coisa vai depender dessa coisa, certo? O valor que essa coisa ou essa equação assuma vai ser copiado para a saída, vai para a saída. Tem mais generalizações para se fazer aqui. Imaginemos o seguinte, as variáveis assumem o mesmo valor. O A e o B são 0, o A e o B são 1. É possível generalizar isso? Vamos ver. Se o A e B forem iguais, como que o S se comporta? Ó, o A e o B são iguais a 0, a saída deu 0. O A e o B é igual a 1, saída deu 1. Então eu posso concluir que se A for igual a B, a saída vai ser o mesmo valor de A ou de B, né, dado que eles são iguais. Então, x fazendo E com x vai dar x. Que outra generalização eu posso fazer? Quando uma variável é o contrário da outra. Como é que se comporta isso? Quando o A e o B são diferentes. Um é 0, o outro é 1, ou o outro é 1, ou o primeiro é 1 e o segundo é 0. Enfim, um é o contrário do outro. Olha lá, pessoal. Quando o A é 0 e o B é 1, eu tenho 0 na saída. E quando o A é 1 e o B é 0, eu também tenho 0 na saída. Pô, Rogério, mas isso é óbvio. Bom, é óbvio porque você prestou atenção na primeira parte da aula, né? Que dizia lá que eu fazendo E com qualquer outra coisa vai dar 0 sempre, né? Eu fazendo E com 0 dá sempre 0, certo? Então, a maneira de se escrever isso é x fazendo E com o complemento dele vai dar sempre 0, ok? Como é que fica isso para a lógica ou? Eu tenho aqui a minha tabela verdade,
né? Lembrando que a tabela verdade da lógica OR só uma saída dá 0, todas as outras vão sair 1. Então vamos analisar o seguinte, o A é 1, lembrando que a lógica OR tem uma predileção por ativar saídas. Basta que uma entrada seja 1, não importa as outras, vai dar sempre 1. E é isso que eu estou querendo mostrar aqui. Se a variável A é 1, não importa o valor de B, a saída vai dar 1. Assim como, se B é 1, não me importa o valor de A, a saída vai dar sempre 1, certo? Mas e se for o contrário? Se for 0? Se o A é 0, eu vou depender do B. A gente vê aqui, ó, que o A sendo 0, a saída é cópia da outra variável. Ou seja, se o A é 0, eu não posso afirmar nada, eu tenho que olhar a outra variável, porque a saída vai ser o estado dessa variável. Da mesma forma, se eu pegar o B valendo 0, também tenho que olhar o que está acontecendo com A. Então, a maneira de escrever isso é 0 fazendo OR com x, eu dependo de x. Anteriormente eu não havia comentado aqui, mas 1 fazendo OR com x é 1. Né? Fazendo aquela analogia, portas OR são, na verdade, chaves e têm suas entradas como se fossem chaves em paralelo. Basta que eu feche uma daquelas chaves para sair da J1. Né? É isso que a equaçãozinha está mostrando aqui. Ainda, quero ver o caso aquele onde as variáveis são iguais ou as variáveis sendo diferentes, né? Entre elas. O A é igual a B, como que isso acontece? Bom, quando A é igual a B e eles são 0, vai dar 0. Quando A é igual ao B e eles são 1, vai dar 1. Como é que eu escrevo isso? Eu vou dizer o seguinte, x fazendo O com x vai dar x. Se forem 0, vai dar 0. Se forem 1, vai dar 1, né? Porque 0 ou 0 é 0 e 1 ou 1, 1. Né? Também o caso onde eles são diferentes. O x igual a 0 e o y igual a 1, ao contrário. Ou aqui o a 0 e b1, ou a1 e b0. Né? Como é que fica isso? Pessoal, sempre um dos termos vai ser 1. Se o A é 0, o oposto de 0 é 1, o B vai ser 1. E se o A é 1, bom, eu já tenho 1 ali, né? Então, mesmo B sendo complemento, eu já tenho 1. E a gente já sabe da outra parte da aula, da lâmina anterior, que tendo um termo 1, a saída já dá 1. Né? É uma característica da porta 1. Mas como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, x, ou complemento de x, vai dar 1. Né? Lembrando também que a lógica OR é uma espécie de união. Né? Se eu unir o valor de x com o que falta para preencher o conjunto, né, eu vou ter a totalidade desse conjunto, a maximização dos termos. Ok? Aqui temos as principais leis para mais de uma variável. Né? Elas já vêm da álgebra que vocês conhecem, que viram em matemática, mas aqui eu estou colocando todas elas para a gente discutir. As leis comutativas, tanto para OU quanto para E, e as leis distributivas, tanto para OU quanto para E. Existem leis complementares, que na verdade são casos particulares das outras. Né? Utilizam para tanto teoremas de uma variável ou postulados, né? E os teoremas anteriores, comutativos e distributivos, para existirem. Como são muito utilizados, aparecem muito nos equacionamentos, acabaram se tornando, por alguns autores, leis complementares, tá certo? E a gente vai provar isso, inclusive. Tá? Bom, leis comutativas. A lei comutativa, vamos pegar uma canetinha aqui. Né? A lei comutativa diz o seguinte aqui, ó, x ou y é a mesma coisa que y ou x, ou seja, se eu trocar a ordem deles dentro da equação, igual eu estou escrevendo a mesma equação. Da mesma maneira, x e y, ou y e x, que é um pontinho, né? Y e x, mesma coisa. Posso trocar a ordem dos elementos, igual eu estou respeitando a minha propriedade. Estou utilizando essa minha teoria, esse meu teorema, desculpem, para dizer que é a mesma coisa.
Se eu tiver também aqui questões como x ou yz, x ou y ou z, ou x ou y ou z, no caso da letra C. Tá? Fazer aqui a associação de dois termos e o resultado deste fazer com o terceiro é a mesma coisa que eu fazer já todos ao mesmo tempo. Posso embaralhar à vontade, que eu estou respeitando a questão da lógica, tá certo? Bom, da mesma forma para a lógica E, aqui embaixo na letra D. Tanto vale para O quanto vale para E, tá certo? Leis distributivas, né? Também já bem conhecidas, é o famoso estar em evidência, enfim, tem vários nomes que são dados, mas são leis distributivas, tá certo? Eu tenho aqui um termo que é comum aos outros dois, ele pode estar se valendo dessa lei distributiva, dessa propriedade distributiva, para ficar isolado do lado de fora. Então, se x é um termo comum para este e para este, eu posso colocar esse termo em evidência ou aplicar essa propriedade distributiva e reescrever isso dessa forma. Também já é bem conhecido de vocês da matemática e da álgebra tradicional, que vocês aprenderam desde o ensino fundamental. Tendo aqui também dois termos na letra B, dois termos fazendo OU, e entre eles uma lógica E, eu vou fazer o produto de W com Y, W com Z, X com Y, X com Z. Também é a mesma coisa que lógica E, né, se a gente for fazer a associação com a álgebra já conhecida, não tem nada de novo aí. As leis complementares, eu vou provar cada uma delas para vocês, usando tudo isso que tem daqui para trás, do que a gente já viu, tá certo? Mas algumas delas. Se eu tenho x sozinho, fazendo ou uma outra coisa, como resultado eu vou ter esse meu x. X fazendo ou com o complemento dele e mais alguém, fica o x e fica esse mais alguém. Né? Notem que aqui ó, o x e aqui é o x barra. Fica o termo que está sozinho e fica o acompanhamento da equação. Tá? Igual aqui, onde eu tenho o x barra sozinho e o x fazendo E com alguma outra coisa. Tá? Vai ficar o x barra e vai ficar essa outra coisa. Bom, como que a gente pode provar isso? Eu coloco aqui todos os postulados ou teoremas para uma variável só, porque eles vão ser usados agora também para a parte de simplificação, onde lógica E fazendo operação com zero, dá sempre zero, com 1 fica a própria variável, se são dois termos iguais, vai ficar um termo só, termos complementares fica zero, para a lógica OU, fazendo OU com zero é a própria variável, fazendo OU com 1 é 1, dois termos iguais equivale a um termo só, e termos fazendo OU de forma complementar, sempre 1. Um resumo, então. Pessoal, como é que funciona para a gente provar um teorema, uma igualdade? Normalmente, a gente vai desenvolvendo, quando não segue nenhuma regrinha, a gente vai desenvolvendo, vai aplicando, passa de um lado da igualdade para o outro e assim vai. Mas uma prova real, a gente vai sempre trabalhar desenvolvendo os dois lados da igualdade, sem aquele passar para o outro lado, certo? Tudo que um lado sofre, o outro lado vai sofrer também. Se eu multiplicar um lado por uma constante menos 1, o outro lado também tem que ser multiplicado por uma constante menos 1. Se eu somar um termo desse lado, eu tenho que somar o mesmo termo do outro lado, e assim por diante. Dividir por um lado, divide igualmente pelo outro. Acaba que isso aí simplificou tanto e a gente usa isso, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Mas não é daí que vem, tá certo? Então, para a gente poder provar isso, tudo que se fizer de um lado, faça igualmente do outro. Esse primeiro termo, não há necessidade de se fazer isso, mas os outros teoremas vão exigir. Tá? Aqui eu tenho, de um lado da igualdade, x ou xy.
eu tenho que desenvolver isso de um jeito que fique exatamente igual a x, que é o outro lado da igualdade, né? Bom, então vamos ver como que a gente desenvolve isso. Eu já coloquei tudo aqui, né? Mas para que fique um pouquinho mais fácil, x ou xy, notem que tem um x sozinho. Para que eu possa fazer algumas mudanças, eu optei por usar aquela leizinha lá que diz que x é igual a x e com 1. Toda vez que eu faço um e com 1, é a mesma coisa que a própria variável, não é? Então foi exatamente isso que eu fiz. Quis deixar o x não sozinho aqui, eu quis deixar ele fazendo uma dupla com 1. Ah, mas é a mesma coisa. Sim, mas tem uma jogada aí. Porque o que vai acontecer agora? Tem x aqui e tem x aqui. É um termo comum. Então eu posso aplicar uma propriedade distributiva, né? Posso colocar em evidência. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar um x fazendo e com o 1 ou o meu y. Tá certo? Só que eu sei lá das leis de uma variável, dos postulados, que um termo fazendo ou com 1 é 1. Então isso aqui tudo some e fica 1. E o x lá multiplicando esse 1. Tá? O que acontece agora? X, multiplicando é errado, pessoal, fazendo e. Né? X e 1, eu já sei o que esse teorema está me dizendo. X e 1 é x, certo? Então, de um outro postulado, eu tenho aqui o meu x. Não tem mais o que fazer desse lado. Notem que do lado de lá eu fui repetindo o x também. No fim, eu tenho que x é igual a x. Esse teorema está provado. Ok? Pessoal, aqui, vou ajustar um pouquinho. Aqui o que a gente tem é uma igualdade onde eu tenho de um lado x ou x barra y e do outro lado x ou y. Essa lei ela é correta, ela é provada, enfim, é uma lei, né? Mas a gente vai usar ela como um exercício até para entender melhor como que se usa esses teoremas, esses postulados para, na hora da parte de simplificação, eu poder reduzir. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 variáveis do lado esquerdo e eu passo a ter 2 do lado direito. Eu tenho algumas operações lógicas do tipo um ou, um não e um e do lado direito eu tenho só um ou. Então isso reduz significativamente. Uma vez que uma coisa é igual à outra, né, acaba se tornando mais fácil fazer, implementar o lado direito da equação do que o lado esquerdo. Né? Bom, mas como que eu provo então que uma coisa é igual à outra, seguindo as regrinhas que a gente acabou de ver para a prova? Lembrando aqui, diferente do anterior, tudo que eu faço para um lado eu tenho que fazer igual para o outro. Aqui o que eu fiz? Vou pegar uma canetinha aqui, vermelha, verde até. Tá? Eu vou fazer uma lógica E no lado esquerdo e também exatamente a mesma coisa do lado direito. Uma lógica E com x, com x. Um E envolvendo todo o termo. Tá? E depois eu vou sair desenvolvendo, aplicando propriedade distributiva, associativa, se for o caso, e por aí vai. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é distributiva, porque eu tenho aqui um x fazendo e com um parênteses, então eu vou usar a propriedade x e x ou x barra y. Então, x e x, x barra y. Né? O termo que une ele é o ou, então eu vou seguir unindo. Aqui o que eu vou fazer? O que eu enxergo aqui? X e x, já está gritando isso aí, né? Duas variáveis idênticas fazendo lógica E. O que eu concluo disso? Eu concluo que, como eu estudei anteriormente lá, né, nos postulados, teoremas de uma única variável, eu sei que x fazendo E com x é x. Porque 0 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. Então, x e x é x. Fica um único termo aqui, ó. Dá uma reduzidinha já.
E o outro termo aqui, o que eu tenho? X barra y. Poxa, fica meio difícil de enxergar isso. Vou deixar aqui, ó, vou aplicar uma propriedadezinha associativa, vou associar esses dois termos que usam x e vou deixar o y de fora disso, tá? X e x barra também está gritando. Eu sei que x e x barra é zero. Por quê? Se o x é zero e o y e o x barra então vai ser 1. Então, 0 e 1 é zero. E eu sei também que se o x for 1, bom, daí o x barra é zero. E também dá zero. Da onde eu sei isso? Lá dos teoremas que a gente já viu, mas eu posso pensar assim também. A lógica E tem aquela coisa com o zero, assim como a OU tem com 1. Na lógica E, pintou um zero na jogada, o que eu sei? Sair de zero. Né? Na lógica OU é pintou 1 na jogada, eu sei que vai dar 1. Então, aqui o que eu tenho? X e x barra. Pô, um desses termos vai ser zero. Né? Sempre um deles vai ser zero. Então, x ou x barra é zero. Continuando aqui, outra coisa que grita muito aqui, ó, 0 e qualquer coisa. 0 e y. Acabamos de falar, lógica E, que fazer com zero dá zero. Certo? O x só vai se repetindo aqui. Certo? Chegou nesse ponto aqui onde eu tenho uma coisa fazendo ou com zero. Ou são portas, são chaves em paralelo. Se uma delas eu sei que está aberta, nada eu posso afirmar na saída, porque eu vou depender das outras chaves. No caso aqui, vou depender de x. Teorema também de uma variável, a gente já viu. Qualquer coisa fazendo ou com zero, eu dependo da coisa, certo? Se o x é zero, vai dar zero. Se o x é 1, vai dar 1. Então, x ou zero, x. Está aqui. Desenvolvi esse lado. Agora vamos ver o outro lado. O outro lado é mais fácil. Porque eu já sei que x e x é x. A partir daí não tem mais nada para fazer. Vem até aqui embaixo. No fim, eu concluo que x é igual a x, né? Provei esse meu teorema aqui. Certo? Estão pegando a ideia da coisa? Pois é. O próximo poderia ser muito facilmente deduzido usando essa lei aqui. Mas eu resolvi deixar para a gente trabalhar ali e exercitar mais um pouquinho essas regras até vocês pegarem o esquema. Tá certo? E é isso então, pessoal. Vamos para o próximo. Pessoal, aqui a gente tem x barra ou xy igual a x barra ou y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o produto, ou a lógica E, do lado esquerdo e do lado direito, certo? É a mesma coisa, mas é lógica, não é aritmética, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou fazer uma lógica E de um lado e do outro, do mesmo jeito, uma lógica E com o mesmo termo. X fazendo E do lado esquerdo, X fazendo E do lado direito. E a partir daí eu vou desenvolvendo. Então, aqui, desse lado esquerdo, X fazendo E com parênteses, eu simplesmente vou fazer aqui a propriedade distributiva. X e X barra, ou X, X, Y. Tá certo? Bom, X e X barra, eu já sei que é zero. Existe uma lei de uma variável, a gente acabou de revisar, né? X e X barra é zero. E aqui, pessoal, eu vou colocar um parentezinho aqui para ficar mais fácil de enxergar, mas isso aqui é aquela minha propriedade associativa lá, onde eu tinha x e x e y, ou x e x, e o resultado disso fazendo E com y é a mesma coisa, né? Então eu vou resolver a questão dos x primeiro, porque eles são iguais. X e x eu já sei que é x, né? Então, esse termo aqui, ó, eu já sei que vai dar x, tá? Outra coisa que eu sei aqui é que x e x barra é zero. E zero fazendo ou com qualquer coisa é qualquer coisa. Então, esse zero aqui vai desaparecer da minha equação e eu vou ficar com aquilo que tem lá, tá? X e y, x e y, x e y. Tá certo? Aqui até eu fiz um pouco diferente, eu resolvi o caso do zero primeiro e depois eu vim resolvendo do x. Ó. X e x barra é zero. Zero ou qualquer coisa
é qualquer coisa. E aí eu vou olhar essa qualquer coisa. O que ela tem? Tem o x e x ali dentro. X e x eu já sei que é x. X e y, portanto, x e y aqui no fim. Do lado direito, vou aplicar aqui a minha distributiva também, x barra ou xy. X barra eu já sei que é 0. Xy é xy e o ou unindo eles. Só que eu sei que 0 fazendo ou com qualquer coisa é qualquer coisa. Né? Tem xy aqui, não tem nada para fazer, mantém xy. O que eu tenho? De um lado aqui eu tenho xy, do outro lado eu tenho xy. Está provado este teorema, ou essa lei. Tá certo? Bom, pessoal, seria isso aí. Agora a gente parte para os exercícios, aplicando esses teoremas, né, onde a gente vai acabar fazendo a fixação deles. Existem outros teoremas, que são os teoremas de Morgan, que são bem interessantes e bem importantes também para sair de algumas sinucas que essas equações acabam colocando muitas vezes a gente. Mas é muito importante fazer a fixação desses exercícios primeiro, desses conteúdos, para depois a gente começar a trabalhar com o Morgan, tá certo? Então tá, pessoal, bons estudos para vocês.